Meu nome é Paulo Cogos, vamos fazer um vídeo mais leve agora. 20 formas de acabar com o trânsito ou de reduzir muito o trânsito. Eu classifiquei essas 20 maneiras em 3 categorias: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas antes de começar a enumerar essas formas de reduzir o trânsito, eu quero dizer uma coisa para vocês. Reduzir o trânsito não é um objetivo absoluto a ser perseguido per se. Vocês podem notar como não existe trânsito na Coreia do Norte. Mas também não existe carro, não existe riqueza, não existe desenvolvimento. Então, acabar com o trânsito por si só não vale nada. É preciso acabar com o trânsito da maneira correta. Existem coisas que poderiam até reduzir o trânsito, mas são indesejáveis, são antiéticos e possuem prejuízos maiores do que benefícios. Por exemplo, aumentar os impostos em cima da importação de carros, o IPI, por exemplo, não é a forma de se acabar com o trânsito. Rodízio, muito menos. Investir com dinheiro estatal, subsídio estatal a obras viárias, também não. E você pode constatar isso nessa porcaria dessa quarentena que esses ditadores desgraçados implantaram. Não está com trânsito em São Paulo. Eu posso pegar o meu carro e circular por aí, já que o meu carro está com licença médica, mas eu não tenho para onde ir. Eu chego rápido aos lugares, mas eu não tenho quem encontrar. Então, só acabar com o trânsito não resolve. Mas reduzir o trânsito, que causa tanto prejuízo, inclusive de saúde, por causa do estresse que as pessoas passam lá dentro, é algo desejável desde que feito da forma correta. Então vamos lá. Primeira categoria, curto prazo. Primeira medida, acabar com a burocracia. A papelada exigida para abrir uma empresa, para operação de uma empresa. Por que isso reduziria o trânsito? Porque boa parte do trânsito é gente transportando documento. Os motoboys são importantes quando eles entregam uma boa pizza, mas para que serve documento? Para nada, são exigências burocráticas sem nenhuma razão de ser, que em nada contribuem para a produtividade. Então, reduzir a burocracia reduziria muito da circulação de veículos transportando papeizinhos inúteis. Segunda medida de curto prazo, parar de atrapalhar a micromobilidade. Existem os patinetes que sumiram da cidade porque esse prefeito, que eu não posso classificar devidamente para não tomar um processo, mandou tirar os patinetes elétricos, que eram uma maravilha, era uma solução excelente, racional, viável, para melhorar o trânsito. A circulação de curta distância poderia toda ser feita através de aparelhos de micromobilidade, patinetes, tem aquelas rodinhas também, eu não sei como é que é o nome daquilo, umas rodas, mais ou menos 1 metro de diâmetro, que a pessoa sobe em cima e anda. Aquilo é muito difundido na Europa. E sim, aquilo resolve muito o trânsito, porque tira de circulação todos os carros em curta distância. Então não tem que ter regulação contra a micromobilidade. As calçadas devem ser privatizadas, elas seriam adaptadas para isso. E não tem que ter imposto nenhum em cima disso. Não tem que ter imposto, né? Terceira medida, fim dos semáforos. Gogo, você tá maluco? Se tirar os semáforos vai piorar o trânsito. Não. Você pode ver sempre que um semáforo pifa, o trânsito naquele ponto melhora. Porque quando as pessoas se acumulam num semáforo, a onda do trânsito, o que eles chamam de traffic shock wave, se acumula. E quando o semáforo abre, demora um tempo muito considerável para as pessoas começarem a se deslocar, já que elas não têm uma coordenação perfeita. Essa coordenação nunca seria perfeita, mas ela seria mais próxima da perfeição se, em vez de semáforos, houvesse uma alternância espontânea das pessoas no cruzamento. E isso existe. Vocês podem entrar no YouTube e pesquisar o canal de um sujeito chamado Martin Cassini. Martin, com N no final, Cassini com 2 S's. Ele mostra alguns vídeos de cruzamentos ao redor do mundo, na Índia, por exemplo, onde as pessoas conseguem fazer aquilo que elas sempre fizeram. Racionalmente alternar a entrada, a saída nas intersecções de trânsito, sem precisar de uma luzinha. Aquela luzinha mais parece uma caixa de Skinner, onde você adestra um rato por condicionamento operante. Aquilo é anti-humano. Semáforos têm que ser abolidos. Quarta medida de curto prazo. O fim da guerra à mobilidade. Os prefeitozinhos politicamente corretos hoje querem prejudicar a nossa mobilidade, dizendo que é pela segurança. Então eles colocam lombadas, valetas, a indústria da multa, reduzem as faixas com afunilamentos. Tudo isso gera choques de trânsito. Toda vez que uma pessoa breca para passar por uma lombada, por uma valeta, ou muda de faixa para evitar um afunilamento,
ela propaga choques de trânsito para sua retaguarda. Essa guerra à mobilidade tem que acabar. Pesquisem um vídeo meu, Paulo Cogos, contra lombadas e valetas, vocês vão ver do que eu estou falando. Quinta medida, fim dos limites de velocidade. Não tem que ter limite de velocidade. Aliás, vocês sabiam que os limites de velocidade nos Estados Unidos, por lei federal, não tem nada a ver com segurança nem com trânsito? Eles começaram com um decreto do Nixon, obrigando todas as estradas federais a baixar os limites para ridículos 88 km por hora. Sabe por quê? Por causa da Guerra Árabe-Israelense de 1973, quando aconteceu uma crise do petróleo. E o Nixon fez isso para racionar petróleo. Não tinha nada a ver com trânsito. Olha a origem absurda dos limites de velocidade. Quanto menor o limite de velocidade, pior, porque o tempo de rua por carro é maior. Isso aí você aprendeu no primeiro colegial, né? V, como é que era a equaçãozinha? É velocidade, tempo e distância. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas, como é que eu vou lembrar disso, né? Mas quanto menor a velocidade, mais tempo você vai levar para percorrer a mesma distância. Então, aumentar os limites de velocidade permite que o cidadão fique menos tempo na rua com o seu carro para percorrer o mesmo trajeto. Além disso, alguns desgraçados agora, o politicamente correto vai contaminando até a ciência, né? Estão falando que reduzir o limite de velocidade melhoraria o trânsito porque reduziria a probabilidade da formação de shockwaves. Isso é uma mentira deslavada. As shockwaves não têm nada a ver com velocidade. Elas têm a ver com um conceito que, em teoria de sistemas, se chama metaestabilidade. A metaestabilidade é um estado que não é o mais estável possível, mas que, por mecanismos correcionais, pode permanecer estável. No trânsito, esse mecanismo de metaestabilidade é a distância que um motorista tem do próximo. Essa distância, obrigado Ricardo Teixeira, Deus te abençoe também. Essa distância, quanto maior, melhor, porque permite absorver as ondas de choque de trânsito. Aqueles shock waves que eu falei. Limites de velocidade maiores, ou o melhor dos mundos, sem nenhum limite de velocidade, permitem que as pessoas, até por segurança, até por precaução, intuitivamente, mantenham uma distância maior do carro da frente, o que é um mecanismo de correção, de metaestabilidade. E na Holanda, o pessoal já está até desenvolvendo alguns mecanismos para colocar dentro do carro um computador de bordo com os algoritmos que mantém essa distância. Esse avanço tecnológico é muito bem-vindo. Agora, o que causa trânsito e também acidentes é uma coisa que eles chamam de curva de Solomon. João Grison, obrigado. A curva de Solomon nos diz que acidentes e formação de shockwaves de trânsito não se dão por causa da velocidade, mas por causa da variação. O Solomon disse que essa variação se dá em torno da velocidade média. E a velocidade média tem que ser intuitiva, aquela que os motoristas desenvolveriam naturalmente no trânsito, sem precisar ficar prestando atenção no limite de velocidade. E eu vou mais longe ainda. Eu digo que o mais importante do que a variação em torno da velocidade média é a variação percentual em torno da velocidade média. Ou seja, um baixo limite de velocidade vai obrigar os motoristas a ficar parando, a desenvolver 10 km por hora em relação a um veículo de 20 km por hora, o que dá uma variação de 50%. Diferente de uma variação de 40 km por hora num limite de 70, que dá menos que 50%. Então, quanto maior a velocidade, maior a liberdade de manobra para manter as distâncias e para evitar uma variação percentual muito grande, segundo essa curva de Solomon. Isso aí é engenharia do trânsito, eu gosto desse tema. Então, sem nenhum limite de velocidade é o melhor dos mundos, tanto para segurança quanto para reduzir acidentes. Sexta medida de curto prazo. Segurança pública, isso é óbvio. As pessoas só pegam o carro, e muitas vezes um carro blindado, frequentemente, por medo de serem assaltadas a pé. Então, adotando medidas duras contra o crime e armando o povo, nós aumentamos a segurança. E aí o cidadão vai poder sair a pé, vai poder sair de bicicleta, o que ajuda a reduzir o trânsito. Isso é muito óbvio. E sétima medida de curto prazo, acabar com o IPVA e acabar com o IPI, o Imposto de Importação. Por quê? As pessoas não vão comprar mais carros? Vão. E também vão comprar mais carros hidráulicos, o que reduz o shockwave. Porque muito do trânsito é gente trocando de marcha. Ah, mas isso aí vai ser 5 segundos de diferença. Sim, mas numa fila de congestionamento com 20 carros, você já aumentou para 100 segundos.
quase 2 minutos, o que é relevante, o que propaga muito o shockwave do trânsito. A única forma de fazer as pessoas comprarem carros automáticos e assim não precisarem trocar de marcha quando o trânsito parar é barateando. E para baratear nós temos que cortar os impostos. Muito bem. Agora, medidas de médio prazo. Vai começar a ficar mais interessante agora. Primeira medida de médio prazo, acabar com as leis trabalhistas. O que isso tem a ver com o trânsito? O que isso tem a ver é o seguinte: é preciso dispersar o trânsito. Hoje, o trânsito se concentra nos horários de pico, tanto da manhã quanto do fim da tarde. Porque todo mundo entra e sai do trabalho na mesma hora e não existe um critério de tipo de trabalho para dispersar o trânsito. É claro que um restaurante vai ter que atender mais ou menos a demanda das pessoas na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Então não tem muito o que fazer em relação ao restaurante. Agora, certos tipos de fábrica, certos tipos de escritório são menos dependentes de horário do que restaurantes e lanchonetes. Então por que eles não poderiam dispersar os seus turnos de trabalho para facilitar a chegada dos empregados até o local, para que eles pegassem menos trânsito e assim atraíssem mão de obra? Flexibilizar o horário de trabalho, porque as leis trabalhistas fixam esses turnos, cobram adicionais noturnos, ou seja, não permitem a contratação de mais empregados para fazer turnos menores e mais flexíveis. Se acabar com a lei trabalhista, o que também reduziria muito o desemprego, os horários de trabalho seriam mais flexíveis e poderiam começar a internalizar a questão do trânsito, o que dispersaria o trânsito para além do horário de pico, tornando-o mais homogêneo e menos estressante. Segunda medida de médio prazo, acabar com todas as regulações contra aplicativos de carona, como Uber, esse tipo de coisa aí. Por quê? Teoria minha. Boa parte do trânsito é gente transportando o seu próprio carro. A pessoa pega o carro, vai até perto do seu local de trabalho para deixar o carro perto. Então, esse percurso, por exemplo, do carro até o estacionamento, não é um transporte da pessoa, é um transporte do carro. Ela tenta deixar o carro próximo. Depois, lá no trabalho, ela vai até o estacionamento, pega o carro, visita um cliente, vai até uma lanchonete para almoçar, etc. Aí ela está se transportando mesmo. Mas e esse tempo que o carro ficou na rua só para se transportar até o local? Ele vai ser reduzido ou até eliminado com bons aplicativos de carona. Porque aí a pessoa pega um Uber, vai até onde precisa chegar, ou melhor, vai de patinete, vai de metrô. E se ela precisar do carro, ela chama o Uber só para o percurso que ela precisa. Ela não precisa mais transportar o próprio carro. Isso reduz muito o tempo de exposição. E nos trajetos de curta distância, ela pode pegar um patinete também. E não estar com o próprio carro encoraja isso. Ou seja, quanto melhor, mais difundido forem os aplicativos de carona, maior a chance de que ela só use o aplicativo de carona quando for necessário. E não para transportar o próprio veículo. Ou só para usar o veículo já está lá mesmo. Então ele otimiza o tempo de carro da pessoa. Terceira coisa, isso é muito importante: reduzir o custo de capital das empresas. Como é que se faz isso? Cortando impostos, cortando regulações, porque isso vai fazer com que o custo de investimento de capital em áreas mais desérticas seja viável. Hoje, por causa dos custos proibitivos de capital devido aos impostos e regulações, muitas vezes o capital acaba se oligopolizando em torno de grandes centros urbanos, o que ajuda a apinhar as pessoas em grandes centros urbanos, gerando trânsito. Se esse custo de capital fosse barato, um investimento em cidades menores, em sertão nordestino, por exemplo, poderia fazer o quê? Um espalhamento demográfico, o que ajudaria a desafogar o trânsito das grandes cidades. E também tornaria viável o investimento em ferrovias, em trens, em metrô, em outras formas de transporte de média e longa distância, que também reduziria o trânsito das estradas. Então é muito importante cortar esses custos de capital, o que reduz também a fricção social. E a redução da fricção social, isso não tem nada a ver com a quantidade absoluta de pessoas, mas sim com a relação que existe entre número de pessoas e capital disponível, vai permitir um comportamento mais saudável em torno de todos os setores da sociedade, inclusive do trânsito. Quinta medida é muito importante, é extremamente importante. Ela poderia quase eliminar o trânsito sozinha. Talvez seja a mais importante de todas. Fim do zoneamento. Por que o sujeito não pode ter o seu escritório dentro da sua casa?
Por que ele não pode ter uma fábrica dentro de casa? A única regulação que tem que ter é que ele não atrapalhe o vizinho. Então a fábrica não pode fazer barulho, poluir, ou seja, impedir o usufruto da propriedade privada da vizinha. Tirando isso, você faz o que você quiser com a sua casa. Você quer dar aula de qualquer coisa, você quer fabricar, ótimo. Ah, mas aí não vai ter um aumento do trânsito local? Eu já vou chegar na medida para resolver o problema do trânsito local. Mas se nós acabássemos com o zoneamento, acabaria com muita da necessidade do cidadão sair do seu bairro para ir trabalhar, sair do seu bairro para ir comprar alguns produtos de primeira necessidade, porque as lojas e fábricas estariam disponíveis localmente. Isso reduz muito o deslocamento de média distância. Fim do zoneamento, pelo amor de Deus. Sexta medida de médio prazo. Desestatização do transporte público. Isso inclui outras medidas, como, por exemplo, permitir os pirueiros. Os pirueiros são uma solução excelente para o trânsito. O transporte público vive lotado, é ineficiente, é antiético porque vive de dinheiro roubado da população, porque imposto é roubo, sim. Então qual a solução? Pirueiros. Os pirueiros cobravam R$1 do cidadão, R$2. Levava poucas pessoas por vez, o que lhe permitia trabalhar numa rota flexível, desafogando muito do trânsito. Em vez de ter um ônibus gigante que atravanca um cruzamento inteiro, tinha várias peruas, cada uma levava o cidadão para o lugar que ele precisava, era cômodo. Mas a máfia fascística do transporte público fez lobby querendo que o governo regulasse os pirueiros. E acabaram com um setor importante da economia. Os pirueiros poderiam ajudar muito. É só deixar eles trabalhar. Sétima. Agora vai começar a ficar mais interessante ainda. Desregulamentação da construção de novas vias. E até existem empresas que constroem ruas privadas, tem a Ecovias que faz a manutenção, mas tudo isso é licitação, é apadrinhamento com o governo. Isso tem que acabar. O sujeito tem que ter a liberdade de construir uma rua como ele construiria uma barraquinha de cachorro-quente, se bem que hoje em dia até isso é regulado. Mas ruas, obrigado, João Soares, ruas, avenidas, viadutos, isso é um setor econômico, isso é um bem econômico como outro qualquer, e o empreendedor tem que ter a plena liberdade de fazer isso quando ele bem entender, desde que não viole propriedade privada alheia, como o governo faz. O governo, quando quer fazer um viaduto, uma avenida, ele desapropria forçadamente a casa do cidadão comum. Isso tem que ser proibido. Agora, o empresário quer, com o dinheiro dele, comprar um terreno e fazer passar ali um atalho, uma via de acesso, faça com a bênção de Jesus Cristo. Sem nenhuma regulação, sem nenhum imposto. Isso vai permitir o empreendedorismo viário. O trânsito existe porque o capitalismo produz carros e o socialismo produz ruas. Então é óbvio que vai ter mais carro do que rua. É só tornar o setor de construção de vias um setor de livre mercado. E aí nós chegamos na nossa oitava medida e última de médio prazo, que é o pedágio urbano. O pedágio urbano não tem que ser estatal, porque o governo não tem mecanismos racionais de mercado para determinar um preço. Mas, se os donos de ruas, se as associações de moradores, se os administradores dessas vias, se a eles for permitido cobrar o preço que eles quiserem, desde que eles não violem os direitos originais de quem já mora e já trabalha naquele local, essa seria a única resolução. Obrigado, Matheus Pedroso. Haveria uma racionalização do trânsito. As pessoas pagariam para pegar menos trânsito. Então, com isso, existiria uma racionalização entre o seu tempo e o seu dinheiro, o que permitiria também um incentivo à construção de novas vias. Então, nós temos uma racionalização por dispersão, nós temos incentivo à construção de novas vias, nós temos empreendedores concorrendo no mercado para desenvolver novos designs de rua e novas regras de trânsito que otimizassem tanto a segurança quanto a fluidez. Nós teríamos novas regras privadas e novos tipos de design de prédios para acomodar vários serviços e assim pegar menos trânsito, já que o trânsito agora seria cobrado. E nós teríamos um incentivo ao desenvolvimento de tecnologias alternativas. Por exemplo, um caminhão que transporta cerveja, que transporta algum tipo de líquido industrial, isso poderia ser feito por dutos. Na Bélgica, muitas cervejarias sobreviveram às regulações de trânsito locais, transportando a sua cerveja através de dutos. Eu vi isso numa cidade belga chamada Bruges. Então, esse incentivo à construção de dutos viria com a própria precificação do trânsito privada.
Hoje, sim, tem uma medida que eu esqueci de falar, então eu me perco nos números, né? Mas não nos conceitos humanos. Quarta medida, acho que era a quarta medida que eu tinha listado, não interessa. Fim dos subsídios à distância. Se vocês pensarem, o transporte público é um subsídio à irracionalidade na dispersão das pessoas no tecido urbano. Subsidia-se a formação de zonas residenciais muito afastadas do comércio. Guilherme Egas, obrigado pela sua doação, Deus te abençoe. Esse subsídio tem que acabar. O custo de deslocamento tem que ser internalizado ou nos salários ou no lucro das empresas, conforme o poder de barganha de cada setor. Porque no momento em que o governo rouba a população para subsidiar transporte público, o que ele está fazendo? Ele está tirando dinheiro do cidadão que mora numa cidade pequena, afastada dos grandes centros, para pagar um deslocamento artificial do cidadão que mora na periferia de uma grande cidade. Então ele está roubando o interior e distorcendo os custos de capital. E com isso, ele distorce também o setor de transporte. Por quê? O governo rouba o cidadão que mora no interior para subsidiar o transporte urbano nas grandes cidades. O que ele está fazendo? Tornando menos viável ainda a construção de meios de transporte privados na zona rural. O que também aumenta o custo de escoamento dos produtos agrícolas, da mineração. Isso prejudica a economia inteira. Se houvesse a viabilidade da zona rural através da formação de capital ali, isso só pode acontecer se o governo não taxar, obviamente que isso vai dispersar todos os custos de trânsito, porque se a zona rural tem menos trânsito, aqueles custos que eu falei na minha medida sobre pedágio urbano vão ser dispersados no próprio investimento na zona rural. Vai atrair investimento para a zona rural também por um mecanismo reverso. Por isso que não tem que ter subsídio ao transporte público. Júlio Jodar, meu amigo, você acha que com todas as regulamentações os metrôs urbanos ainda sobreviveriam? Teria que desregulamentar o metrô, sem dúvida, e o metrô teria que ser construído por meios privados através da especulação de terreno. O sujeito constrói um metrô, ele tem que ter lucro. Então, o sujeito tem que ter a liberdade de construir um metrô com algumas galerias e fazer, por exemplo, um shopping subterrâneo. Isso tem em países como o Canadá, isso tem em Hong Kong. Mas para isso tem que ter uma total desregulamentação do metrô, para que o empresário possa criar um espaço capaz de ser alugado por lojistas e compensar o custo da construção desse metrô. Essa é a maneira de construir metrô. Iniciativa privada e especulação do terreno. Isso vale para trens também. E aí nós vamos para as nossas medidas de longo prazo, que são as últimas do vídeo. Primeira medida, abolir o IPTU. Isso seria uma maravilha. O IPTU é um dos impostos mais absurdos que existem. Todos são antiéticos, mas o IPTU é ridículo sob todos os aspectos. O IPTU obriga as pessoas a se verticalizarem artificialmente em vez de se espalhar no terreno. Então fica todo mundo em cubículos. O que acontece se o sujeito tenta aproveitar o espaço com vários cubículos verticalizando-se? Ele não constrói estacionamentos nem vias, porque não vai compensar o IPTU que ele vai pagar. E com isso, nós vamos ter ruas extremamente congestionadas, porque uma pequena rua tem que servir prédios gigantescos. Não fecha a conta, nunca vai fechar. A única forma é acabar com o IPTU. Além disso, estacionamentos usam muito espaço. O IPTU sempre vai fazer com que haja um número subótimo de estacionamentos numa economia. E boa parte do trânsito é gente procurando vaga. Vocês já pensaram nisso? Boa parte do trânsito é completamente improdutivo, porque não é o sujeito indo do ponto A para o ponto B, é o sujeito rodando igual uma mosca procurando uma vaga. Agora, tira o IPTU, os empresários vão fazer mais estacionamento para aproveitar o terreno e vai reduzir o trânsito. É simples. Segunda medida de longo prazo, acaba com a inflação. Cogos, o que tem a ver inflação com o trânsito? Eu digo para vocês. Vocês sabem, pela teoria austríaca de economia, que a inflação distorce o capital. Faz com que haja investimentos em projetos que não têm demanda. Principalmente quando ela se dá através do subsídio ao crédito. Tudo isso, e isso é uma teoria minha, vai causar um encurtamento da cadeia produtiva. Por quê? Ao mesmo tempo em que a inflação distorce o capital para projetos sem demanda real, né, os mal investimentos, ela gera um comportamento nas pessoas voltado para o curto prazo
ela faz com que haja um aumento da preferência temporal, então as pessoas querem bens no curto prazo, mais do que gostariam de esperar no longo prazo. E, além disso, faz com que as pessoas queiram lucrar logo no curto prazo, antes que o preço suba, através de projetos especulativos sem muito retorno real. Não tem nenhum problema com a especulação em si, mas a atividade do especulador é distorcida pela inflação. O fato é, somando tudo isso, com a inflação, haverá uma menor propensão de um investimento real, por exemplo, em infraestrutura, que só teria retorno no muito longo prazo, um retorno real. Por quê? Porque o sujeito que investiria, por exemplo, numa ferrovia, algo que ia ajudar muito a economia, vai preferir investir na construção civil, trazendo a ponta da cadeia produtiva mais para perto do consumo. E o consumo também vai ser encurtado, porque as pessoas vão consumir no curto prazo. Então a cadeia produtiva vai fazer isso, ó, vai encurtar nas duas pontas. Ou seja, onde eu quero chegar? Quanto mais inflação, menor a propensão dos empresários investirem em projetos de infraestrutura com retorno no muito longo prazo. Energia elétrica, pesquisa tecnológica e ferrovias. O meu ponto é que a construção privada de muitas ferrovias, o que é muito importante para reduzir o trânsito, só vai se dar com uma moeda estável, com deflação. E nós temos não que mandar o governo construir ferrovias. Ferrovias são de extrema importância para o desenvolvimento de uma nação. Mas é o empreendedor que tem que fazer. E a única forma dele fazer é ter moeda estável. Outra coisa, mais uma vez falando de ferrovias, fim dos subsídios agrícolas. Porque enquanto houver subsídio agrícola, os grandes monopólios de soja estão satisfeitos com o escoamento. O custo Brasil, o custo de escoar a produção agrícola, pouco lhes afeta. Agora, se não houvesse subsídio agrícola, os grandes latifúndios de soja se transformariam em médias propriedades de comida que o pobre precisa. E para escoar essa produção, eles teriam necessariamente que reduzir os seus custos, porque para a média propriedade o custo de transporte afeta. E isso seria um grande incentivo para que os produtores agrícolas de médio porte se unissem e construíssem uma malha ferroviária decente. E quanto maior a malha ferroviária, menos caminhão atrapalhando o trânsito. E quanto aos caminhões, aos caminhoneiros, seria muito bom para eles também. Porque o caminhão vai continuar sendo necessário, por causa da escala. Nem tudo pode ser transportado por trem. Entregas de menor escala vão continuar sendo transportadas por caminhão. Esses caminhões vão pegar menos trânsito, o que vai aumentar a qualidade de vida para o caminhoneiro. Então vejam, né? Quarta medida de longo prazo. A medievalização da cidade. Vocês sabem que eu sou fã da Idade Média. A Idade Média era superior em tudo, em cultura, em religião, em valores morais, mas obviamente ela era menos tecnológica, porque por motivos óbvios. Mas mesmo em alguns aspectos técnicos, a Idade Média era superior. E um desses aspectos era o planejamento urbano. Sabe por quê? Porque não tinha um planejador central. As cidades medievais cresciam de uma forma muito local e espontânea, e por isso elas eram tão superiores. Elas se davam numa escala humana. E aí tem um livro da historiadora Regine Pernot que fala sobre como essa característica local da construção do tecido urbano das cidades medievais dava a essas cidades uma escala humana que permitia às pessoas fazer tudo o que elas tinham que fazer na sua rotina numa distância que dava para percorrer a pé. Então elas não... Se as cidades medievais fossem assim até hoje, o trânsito provavelmente não... circulação de carro seria pouco necessária. Então não é proibição dos carros, como a esquerda gosta de fazer. O carro não seria mais tão necessário. Pela maneira como a cidade medieval era construída, isso dava às cidades uma individualidade local que permitia a divisão de trabalho entre as cidades. A Regine Pernot escreve sobre isso. Isso faria com que muito do transporte numa economia se desse entre as cidades. E ele seria otimizado. E aquelas pequenas ruas na escala humana poderiam ser percorridas a pé ou com aparelhos de micromobilidade, com a tecnologia atual. Isso era muito importante. Como é que você chega na medievalização das cidades? Tirando a regulação, tirando o planejamento central socialista. Conta-se que em 1312, o rei Edward II da Inglaterra, ele tinha uma casa em Londres e ele queria expandir a casa dele em cima da rua, porque ele era o rei, ele queria fazer o que ele quisesse da cabeça dele, né? Governantes gostam de fazer isso. Só que naquela época, na Idade Média, o rei não tinha esse poder todo. O rei tinha menos poder
do que um prefeitozinho de São Paulo que manda fechar todas as ruas, ou de um governador que proíbe as pessoas de trabalhar, né? O Bruno Covas e o João Dória, esses estrupício. Só que naquela época, o Edward II falou, bom, vou expandir a minha casa para cima da rua. O prefeitozinho do local, as autoridades do bairro ali falaram, não, seu rei, você não vai fazer isso porque você vai atrapalhar a circulação de carroças. Então, veja, o equivalente a um chefe de associação de bairro proibiu o rei da Inglaterra de fazer isso, em 1312. E o pessoal fala que a Idade Média era ruim. E a nossa última medida para terminar o vídeo, que já está dando meia hora, é o aumento da tecnologia. Como é que se aumenta a tecnologia? Não é por canetada, obviamente. Tira os impostos. Tire o Estado de cima da ciência. Acaba com a propriedade intelectual para permitir que os cientistas aproveitem o conhecimento dos seus colegas em pequenos acúmulos, como dizia Murray Rothbard. Tudo isso vai levar a sociedade a desenvolver carros voadores. A Uber já estava desenvolvendo um mini helicóptero lá, um carrinho voador. Trens magnéticos, igual aqueles que o Levi Fidelix queria construir, né? Vem, 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 vem que tem. Levi Fidelix é o homem do aerotrem. Então, você viabiliza isso para iniciativa privada, deixa o empresário fazer esses negócios. Isso é aumento da tecnologia. A tecnologia vai encontrar alternativas para o trânsito que nós não imaginamos. Eu não imagino porque eu não sou um empreendedor do trânsito, eu não sou um empresário. Quem decide, no final das contas, quem faz a sociedade avançar é o empresário, não é o economista. O economista, como dizia o Murray Rothbard, 90% do trabalho dele é falar, governo, para de encher o saco do empresário. E é isso que eu estou fazendo nesse vídeo. Não sabemos o que o empresário vai encontrar de solução para o trânsito se ele for deixado livre. Essa é a principal mensagem do vídeo. Se vocês tiverem que guardar uma coisa desse vídeo, guarda isso. Não é o burocrata que vai resolver o trânsito. É o cientista, é o empresário, é o cidadão comum com a sua criatividade, com a sua inventividade, desde que eles sejam deixados em paz, desde que a propriedade privada dele seja respeitada. Grande abraço, Deus abençoe todos nós.